Oi, eu sou a Mayra Medeiros, esse é o Nunca Te Pedi Nada e hoje a gente vai dar o fim do caos das calcinhas. O que são calcinhas caóticas? Como vivem? Como se reproduzem? Hoje aqui no Nunca Te Pedi Nada Repórter. Gente, o que são essas calcinhas caóticas que eu tô falando? Eu tenho um problema desde que eu me conheço por gente que se chama gaveta de calcinhas e meias. Não importa a técnica que eu use para organizá-las, não importa que diacho que eu faço para organizar a calcinha, não adianta porque elas acabam se tornando a pior parte do meu armário ou de qualquer coisa de organização aqui dessa casa, tá? E aí eu fiquei assim meio triste, chateada, por quê? Porque eu estou tentando de fato organizar a minha vida. Além de acumuladora, eu sou o quê? Sou bagunceira. Começa a ter um caos dentro da sua casa. E assim, se você morar sozinha, pode ser um grande problema, porque você pode se tornar aquelas pessoas que aparecem na televisão, que tem a casa abarrotada de coisa que tá lá em cima. No meu caso, eu que sou casada, o que acontece? Você acaba atrapalhando a vida da outra pessoa, né? Pois bem, ai, meu pé tá doendo. O que vamos fazer? Vamos organizar essas calcinhas. E como muitos de vocês já me pediram pra mostrar toda vez que eu for organizar ou desacumular alguma coisa, o que eu acho um pouco exótico, às vezes até um pouco bizarro, mas eu gosto de vocês assim sendo exóticos e bizarros porque vocês gostam de mim sendo exótica e bizarro, eu resolvi fazer essa arrumação das calcinhas caóticas hoje, aqui e agora. Tururu. Tururu. Contando com Ralph. Ralph, se mostra aí, vai. Não dá pra ver ele. A primeira coisa que eu fiz foi comprar organizadores de gaveta. Eu nunca comprei esses organizadores na minha vida. Antes eu tentava arrumar minhas gavetas de calcinha através de dobraduras que praticamente eram origamis. Então eu já fiz todo tipo de dobradura. Só que toda vez que eu lavava a calcinha, às vezes não dava tempo de dobrar pra deixar no origami bonito pra se encaixar no negócio. Então eu resolvi comprar esses negócios aqui. Vamos montar isso aqui, gente. Esses negócios eu comprei. Ai, olha que fácil de montar. Você faz assim, ó. Está montado. E aí aqui atrás você fecha assim com zíper. Olha, gente, achei super prático. E veio com fio de cabelo. De quem será esse fio de cabelo, hein, gente? Ó, dá pra vocês verem? Vamos começar agora o CSI. Por que eu achei que eu deveria ter comprado isso aqui mesmo? Porque eu acho que é mais fácil você colocar as calcinhas assim, sabe? De qualquer jeito. Então, tipo, quando lavar é só enfiar as calcinhas em cada buraquinho, já tá pronto, né? Porque a gente também tem que trabalhar com facilidade, praticidade, né? Que é o nome que se chama, né? Vem pra cá. Eu precisei trazer vocês um pouquinho mais pra cá, porque as gavetas que são as minhas calcinhas e as minhas meias são essas duas aqui, ó. Tadã! Tadã! Só que, gente, não é só isso. Aqui na minha cama tem um monte de meia e calcinha que tá lavada. Então eu vou ter que fazer uma breve seleção, porque já estou sendo intimada que eu estou com meias que não estão boas para serem usadas. Tipo essa daqui, ó, que talvez não tenha nem elástico, mas eu gosto tanto dela, gente. Só porque ela é meio assim, né, caidinha. Enfim, eu vou selecionar, vou colocar todas as coisas que estão aqui em cima da cama, vou selecionar e aí eu vou começar a arrumar. Não sei se vocês viram, mas eu tenho dois negócios desse aqui, ó. Um eu vou usar pra colocar calcinha e o outro eu vou usar pra colocar meias. Comprei também outros pra guardar sutiã, mas nessas gavetas não cabem. Não sei o que eu vou fazer, na verdade. Vamos ver o que dá, gente, vamos ver. Agora eu vou separar as calcinhas que eu quero das calcinhas que eu não quero mais. Como eu sou muito desorganizada, o que acabou acontecendo? Eu acabei juntando meias e calcinhas e tudo se tornou uma grande confusão e bagunça nas minhas gavetas. Então eu vou ter que separar as meias das calcinhas e também vou ter que ir organizando. Minhas calcinhas tudo da Victoria's Secret, gente. Por quê? Sou rica? Não, porque... Mas é que eu acho que as únicas calcinhas que cobrem a bunda de um jeito bacana é a calcinha americana, que tem aquela bunda desse tamanho, sabe? Tipo aquelas calcinhas assim. Ai, ó, também eu gosto de usar cueca. Quando eu uso vestido, eu uso muita cueca. Então, eu vou fazer uma outra gaveta pra cueca e shortinhos também. Então, vou... Isso, negócio de... né? Dormir. Não deveria estar na gaveta de calcinhas. Ah, isso aqui é uma coisa muito boa, gente. É umas faixinhas de renda que você põe assim na coxa e ela não rala uma na outra. Vou deixar junto com shortinhos. É muito bom pra quem tem a coxa grossa.
calcinha pra usar pro vestido de festa. Que quando a calcinha ela é toda assim, ó, rendada, minha gente, ela não marca o vestido. Então não fica com o vestido mostrando a calcinha. Eu não me importo muito, pra ser bem honesta, mas é que às vezes as pessoas ficam, tipo assim, olhando tanto que eu quero mandar a pessoa... Vocês entenderam, né? Gente, a calcinha da Victoria's Secret, quando você... às vezes que eu tenho a oportunidade de viajar, é muito barato. É tipo... 7 calcinhas por 35 dólares. Faz 5 dólares cada calcinha, 15 reais cada calcinha. É muito barato. Mas aí você tem que ter o dinheiro pra viajar lá pra fora, né? Por isso que eu tô com essas calcinhas há tanto tempo. Meia. Ai, desculpa. Achou o Ralph. Sai, Ralph, de cima da minha meia. Ai, gente, esses sutiãs que eu tenho aqui, eles estão estragados já. Vê se eu consigo arrumar e botar eles... Fazer tipo um Frankenstein de sutiã, sabe? Pegar um sutiã que tem uma parte boa e juntar com esse. Gente, isso aqui é uma coisa muito doida. Comprei na loja da Marimun em 2004. Chama Army Warmer. A gente usava assim, ó. Bem emuxa. Top. Meia. Agora que estamos aqui com todas as minhas calcinhas que eu vou ficar com elas, a gente tem que colocar isso aqui. Aqui. Como será que eu vou botar? 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 24 lugares. Então eu vou juntar nos buracos. As maiores vão ficar sozinha e as menores eu vou colocar em 2. Eu vou fazer a dobradura. Fazer a dobradura é muito fácil. Você põe ela assim de costas. Aí você põe uma parte aqui assim. Outra aqui assim. Aí você dobra de novo. Aí você vira aqui. E põe essa parte daqui aqui. Eu vou colocar o link de onde eu aprendi essa dobradura doida aí aqui na descrição. E você pode ir lá nesse vídeo assistir. Mas eu também preciso experimentar pra ver se eu consigo colocar, tipo, as calcinhas só socando mesmo aí no buraco. Deixa eu ver, ó, tipo, pega, aperta... Ah, dá também, ó, gente, tranquilíssimo. Ó, tirou do varal. Tá. Ó, de qualquer jeito. Funciona também, tá vendo? Eu acho que, na verdade, eu vou fazer de qualquer jeito agora também, porque senão vai demorar muito. Ai, mas eu tenho dó de fazer de qualquer jeito. Vou tentar fazer a união das duas coisas. Fazer uma dobradura bem de qualquer jeito, um origami de qualquer jeito. E botar aqui. Ó, deu certo. Tcharam! Já está pronto! Perfeito. Meias. Eu gosto muito dessas meias, mesmo elas esgarçadas assim, sabe? Então eu vou tentar juntar o máximo de meias de par com par. Não tenho esse hábito de usar meias iguais porque eu meio que falo que eu não tenho tempo de procurar os 2 pares iguais da meia. Eu acho que se eu começar a guardar os 2 pares juntos, talvez isso possa melhorar na minha vida, mas eu também não me importo muito não. Então eu vou juntando aqui o que tem par e o que não tem par, eu vou juntar as duas que eu acho que combinam mais uma com a outra. Falam pra nunca fazer essas bolinhas, mas gente, eu faço isso desde sempre. Ó, esse tipo aqui, ó, essa daqui é a mesma meia, só que muda só a cor, tá vendo? Eu acho que vale, não vale? Ó, essa daqui já tá até coisada. Quer saber uma ótima dica que você pode fazer com a meia, quando a meia tá velha e você não tem mais o que fazer? Eu vou te mostrar com isso daqui. Não, eu vou fazer com isso aqui, ó. Você vai pegar uma tesoura e você vai cortar a ponta da meia aqui, ó. Então a sua meia vai ficar, ó, vazada. Vai ficar tipo assim, ó, entendeu? Sem a ponta. Aí você vai pegar isso aqui, você vai girar assim, ó. Gira aqui dessa maneira. Aí isso aqui vai fazer isso, tá vendo? Uma rosquinha. Você vai pegar o seu cabelo, eu vou pegar só numa franja, tá? Você vai pegar o seu cabelo, você vai botar aqui. E aí você vai fazer isso aqui, ó. Enrolar na meia. Aí você dorme com isso assim na cabeça. Quando você acordar, seu cabelo vai estar todo ondulado com umas ondas da Gisele Bündchen muito maravilhosas. Então, se você tiver com meia velha, não esquece de pegar uma pra fazer isso.
A história dessa meia aqui é a história mais fofa da face da terra. Sabe o que aconteceu com essa meia? A história toda foi a seguinte: eu trabalhava em Guarulhos e morava em São Paulo, e aí um dia tava chovendo muito, e aí eu tava indo pra Guarulhos de ônibus e metrô. Chegando lá, meu, tava chovendo tanto que a minha bota molhou, a minha meia molhou, tipo, eu comecei a ficar doente no meio da aula. E aí uma aluna minha que chama Manu, que eu sou amiga dela até hoje, ela pegou, tirou a meia do pé dela e deu pra eu trocar, você acredita? Ela pegou e falou assim: não, teacher, olha, eu vou ficar sem meia, você fica com essa meia, porque eu tô ligada como que é ruim ficar com a meia molhada, tal, não sei o que, eu vou embora pra minha casa depois do final da aula e você vai ter que ficar aqui até a noite. E é verdade, eu ia ficar lá até as 10 da noite. E aí eu guardo essa meia com o maior carinho. Eu tenho os melhores alunos, gente, sério, eu tive os melhores alunos. Só que no caso eu não sei onde tá o outro pé, mas o outro pé tá aqui dentro, tá tudo bem, assim, tá na casa, sabe? Porque eu já usei ela várias vezes com os pés iguais, então eu vou deixar ela aqui sozinha. Vou deixar junto com essa daqui, que também é muito especial, que é um morango, tá vendo? Mas só que também não sei onde tá, então essas duas vão morar juntas aqui. Isso tudo aqui, gente, é meia que tá sem o pé. Por enquanto, né? Ai, achei, ó, um pé aqui de uma aqui. Mas eu sei que os pés dessas meias estão por aqui em casa, porque eu não sou muito atenta na hora de lavar a roupa. E aí acaba... Ai, achei uma meia aqui, ó. Ai, bate minha cabeça. Essa é dos alienígenas, é muito fofa. E agora eu vou guardar todo o resto dessa daqui bem aleatoriamente, porque, caso aqui, né, não estamos trabalhando com todos os pares encontrados. Tadã! Errou! Tadã! Terminamos a arrumação. Eu vou ter que comprar mais desses negócios pra poder arrumar. Mas, cara, eu achei que deu um super de um resultado legal. Olha só, se liga. Vou até tirar a câmera daqui. Como é que faz? Ai, Jesus, não sei. Gaveta de calcinhas. Gaveta de sutiã. Aqui tem um espaço porque eu tô usando um sutiã que eu uso muito. Então aqui vai os sutiãs que eu uso mais, pra trás os que eu uso menos. Minhas meias, aqui eu vou colocar as meias grandes. Bom, e eu vou... Me siga nas redes sociais se você quiser saber da minha gaveta de calcinha, se ela vai ficar bagunçada de novo, se não vai ficar, porque provavelmente eu vou postar isso lá no Stories, no Snapchat, não sei. Deixa seu like aqui nesse vídeo e se inscreva se você também tem essa alma acumuladora, mas que quer ser uma pessoa organizada que eu tenho. Beleza? Um grande beijo. Tchau. Eita, Josh.